Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast Agro Sertão, dessa vez aqui com o nosso querido professor Graco Aurélio, ladeado aqui de Antonino Bezerra, também consultor do Sebrae. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a economia do mar, maricultura, microalgas, com ele que é um especialista nesse assunto, já está há muitos anos trabalhando com aquicultura e se envolvendo cada vez mais. Então, passar aqui a palavra para o nosso professor Dr. Graco Aurélio, para se apresentar aqui. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, eu estou cercado de dois pupilos, Antonino e Jonathan, que foram meus alunos, dos melhores, meus orientados. Isso me deixa muito feliz. O meu passeio na feira, que era só para dar um abraço, virou podcast. Bom, gente, eu acho que depois de 45 anos na atividade, a vida inteira mexendo com aquicultura, desde o dia que eu deixei da escola de agronomia, até onde eu tive toda uma formação na área de aquicultura, mestrado em aquicultura, doutorado na biologia, voltado para a aquicultura marinha. Eu acho que a experiência desses anos, eu disse que eu sou da velha guarda, e como decano do DOL hoje, eu tenho a contar o seguinte: é um largo caminho, e eu sempre tenho dito ao menino, mantenham-se, vocês estão indo no melhor caminho, porque vocês estão pegando a modernidade da aquicultura. Então, falar um pouco de economia do mar. Eu acho que hoje a economia do mar é aquela história. Eu tive recentemente em Angola, em Luanda, convidado pelo Ministério das Minas, e onde tive que apresentar uma palestra sobre a economia do mar, maricultura e o potencial da piscicultura marinha na região na África. E me surpreendeu muito, inclusive como espaço para que a gente possa prestar consultorias, que essa nova geração... Eu fui o primeiro consultor de aquicultura do Sebrae, montando trabalho na área da piscicultura interior, com tilápia. Hoje eu não vou nem conversar com tilápia, porque eu acho que a nova geração está aí para falar, mas eu sou defensor incondicional. Não me fale mal da tilápia. Bom, a economia do mar, voltando, que a gente pretende transformar em economia azul, é um assunto hoje que está sendo tratado na COP. Eu tenho acompanhado isso, tinha até para ir à COP, mas não dá para bater escanteio, chegar de viagem e ir para outra, onde esse tema, a questão dos oceanos, a década dos oceanos, tem tudo a ver com a economia do mar, que hoje é um assunto extremamente importante a ser tratado, que não era tão relevante nos últimos anos, mas desde a conferência de Nice, do ano passado, na França, onde os oceanos foram colocados, hoje é a economia do mar. O que se trata? É o ordenamento de todas as atividades que podem se desenvolver no mar. Eu tenho uma transparência que eu recebi, transparência é muito antigo. Um slide... Está se denunciando aqui. Um slide, ou então eu sou do tempo do disquete, mas eu não vou usar essa palavra. Um slide que eu sempre apresento nas minhas aulas, quando me chamam para dar alguma palestra, é que mostra uma confusão maior do mundo na ocupação do território marinho nos oceanos, no mar. Ou seja, poço de petróleo, torre de eólica, barco de pesca, turismo náutico, aí vem aquicultura, aí vem arraste, vem turismo, vem usina. Enfim, gente, isso precisa ser ordenado. Então, a primeira coisa da economia do mar é ordenar toda a ocupação do espaço marítimo. Há um ano atrás eu tive a oportunidade de ser selecionado para participar do primeiro curso na Escola de Guerra Naval sobre economia do mar, talvez eu considero hoje um dos melhores especialistas do Brasil, que é o Tauan Santos, que agora está lá na COP como delegado do Brasil na discussão da economia azul, ou Blue Economy. Então, o Tauan, ele abriu um edital e eu fui um dos selecionados, e durante um mês eu fiquei na Escola de Guerra Naval entendendo o que era a economia do mar com especialistas de várias áreas. Quando chegou na área da maricultura, eu digo, bom, aqui eu domino. E foi bom porque a gente vai aprendendo a dizer o seguinte: para a aquicultura, para camarão, que é tratado numa linha fora da economia do mar, ela tem que ser enquadrada. O próprio PEN, Planejamento Espacial Marinho, nas últimas reuniões eu fui avaliar, e o PEN foi colocado que a cassinocultura também tem que entrar na economia do mar, apesar da cassinocultura ser de águas estuarinas e hoje partindo para as águas interiores. Mas ela tem que ser. Então, essa questão da economia do mar é o primeiro ponto. Como ordenar? Onde é que a aquicultura vai? Você construir fazendas de peixe no mar. A minha tese de doutorado é isso. Construir uma fazenda de peixe no mar. Só que eu terminei, fiz um doutorado, coloquei, está lá o projeto pronto. Falta alguém com dinheiro e com coragem de ocupar a região. Nesse ponto, eu vejo o seguinte: a gente vai ter aí, brevemente, energias eólicas offshore. Há um espaço muito grande para a maricultura, para vocês, Antonino e Jonathan, e os que vierem aí das gerações futuras, porque dentro de vários projetos de aquicultura offshore,
dentro do mundo já tem fazendas associadas plantas de offshore, ou seja, instalações de eólicas offshore, com fazendas de peixe e algas, e macroalgas, tanto na Inglaterra como nas Ilhas Canárias. Essas, pessoalmente, eu já tive a oportunidade de ver das Ilhas Canárias. Que são os cultivos multitróficos. São os cultivos multitróficos. Mas, na verdade, é o seguinte, é um bom caminho até para o entendimento com as comunidades tradicionais. Exatamente. Como fonte de renda. Bom, estendo. Professor, mas assim, a gente falando agora especificamente aqui na economia do mar, né? Então, você citou que são várias atividades, né, dentro dessa economia, então atividades portuárias, tráfego de embarcações, né? A pesca industrial, a pesca artesanal, tem várias atividades, né? Mas aí, puxando aqui pra gente, né, puxando essa sardinha pro nosso lado, por que a maricultura, né, num Brasil de 8.000 quilômetros de costa, né, a piscicultura marinha, né, dentro dessa atividade, ela não se desenvolveu ainda? O que você está achando que o Brasil precisa para que a gente consiga chegar e mostrar para o mundo que a gente também tem um grande potencial nisso? E apresentar esse potencial, né? Bom, Antônio, você me fez uma pergunta que questiono a cada dia que eu me levanto. Eu nunca quis trabalhar com camarão, porque eu digo, tem muita gente trabalhando com camarão lá no nosso departamento, onde vocês foram alunos. Eu digo, eu vou trabalhar com peixe. Quando eu saí para o doutorado, trabalhar com peixe marinho, eu disse, você é maluco, vai trabalhar com peixe marinho? Meu orientador, que partiu o ano passado, ele dizia, Graco, você veio fazer o que com peixe? Seu estado é de camarão. Eu digo, bom, mas eu quero uma fazenda de peixe do mar. Eu acho que, e sair daqui pensando que a gente ia ter a primeira fazenda de robalo, o velho Camurim. Eu tinha feito mestrado em Santa Catarina, o Vinícius estava começando com reprodução, o professor Vinícius estava começando com reprodução de robalos lá no laboratório, alguns experimentos. Eu montei o primeiro projeto de piscicultura marinha dentro de um estuário. Eram 4 tanques, eu dizia que era o maior do Brasil, mas também não tinha outro. E a gente trabalhou durante uns anos para um projeto financiado pelo Canadá. E depois estudos biológicos comprovaram que o robalo era inviabilizado por conta da levinagem, da produção de alevinos, que é o grande gargalo da piscicultura marinha no Brasil. Ponto. Esse é um gargalo. Por exemplo, já tentou-se várias espécies. Em 2003, no congresso da WAS, eu estou trazendo um pouco para trás, foi quando eu estava voltando do doutorado, todo mundo só falava em cóbia. Era cóbia para cá. Eu não sei se Antonino foi. Eu estava lá, eu fui com você. Você foi comigo, era muito bom. Na Bahia. Eu voltando quieto, não falava tanto. E chegando era cóbia para lá, cóbia para cá. Eu digo, puxa vida, eu tô desinformado, porque eu tinha voltado da Espanha e o peixe lá era a dourada do Mediterrâneo e o robalo europeu, que não tem nada a ver com o nosso, com exceção da linha lateral, do ponto de vista biológico. Meu orientador disse, você volte, escreva sua tese, agora na parte da gestão mesmo, do ordenamento, e esqueça a espécie. Eu digo, tá bom. Então começamos, cóbia vai, cóbia vem. O Daniel Benetti, que é o grande, é o nome que trabalhou sempre com a piscicultura marinha, com um brasileiro que mora em Miami, não sei se ainda está na universidade, era referência na coisa. Antonino esteve lá com ele. Ele falava da cóbia, mas daqui a pouco, agora durante a pandemia, o cóbia saiu de foco. Aí veio os snapers, os peixes vermelhos, os pianídeos. Também não foi. Aí veio agora, está na hora da seriola, ou seja, as seriolas são as arabaianas. Eu só espero que alguém tenha coragem de montar uma larvicultura e, a partir daí, um empresário ou uma unidade institucional com direito a montar. Nós íamos montar num projeto que nós tivemos financiados pelo PLDM, Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura. Eu digo que bati na trave porque cheguei a mandar pedir orçamento para montar o primeiro tanque de piscicultura marinha lá em Bahia Formosa, que era o lugar da minha área. Só que prometeram, a gente fez orçamento, não era tão caro, um tanque Globo, seria experimental. E aí não deu. E daí para frente a gente vai se envolvendo com outras coisas. Eu me envolvi muito na parte da gestão universitária e não me afastei porque eu leio todo dia. Eu leio da salmonicultura. Se alguém mexe com seriola lá no Chile, a gente acompanha a corvina hoje. Então eu acho que é o seguinte, os pontos, precisa de alguém que diga, bom, eu vou montar. Era lá em São Paulo, tinha aquela senhora que fazia a Anne, né? Ela produziu alevinos de garopa. De garopa, exatamente. Eu soube que vendeu, mas ela vendia um alevino a R$5, o que inviabilizaria qualquer tipo de cultivo, mesmo se você cobrasse R$50 pelo quilo. 50 não, R$100 pelo quilo, que é o preço dos epinefelos na Europa. Mas a gente não tem padrão de não ganha o que... Então eu digo o seguinte, Antonino, respondendo diretamente, a gente precisa, bom, alguém vai fazer a levinagem? Eu vi a levinagem do Bejupirá na Bahia, quando a Bahia pesca
chegou, que trouxe os primeiros, a Aquatec chegou a fazer a levinagem de Bejupirá, a Camanó, e chegaram a povoar. Você trabalhou no projeto Repovoa, não é isso? E tentou se vender Bejupirá de viveiros, não deu certo, não teve mercado. A piscicultura marinha vai acontecer no litoral de 8 mil quilômetros, que tem certas dificuldades, porque nós temos muitas áreas abertas, menos abrigadas, diferente de vários países, como o Chile, ou como o Mediterrâneo, que eu brinco, muitas vezes eu brincava, disse, rapaz, é muito fácil fazer aquicultura, maricultura, piscicultura marinha especificamente no Mediterrâneo. Primeiro, a 1 quilômetro da costa, da praia, tem uma profundidade de 50 metros. A gente, para encontrar uma profundidade de 50 metros, principalmente no nosso litoral, a gente tem que andar 30 milhas. Né? E quem é que vai tomar conta? A proximidade maior, aí em dados, que foi da minha tese de doutorado, era 10 quilômetros da praia, em Bahia Formosa, onde um cara com binóculo, se o bandido chegasse para roubar, talvez desse tempo se ele não tivesse lá para comprar. E teve o primeiro projeto de piscicultura marinha em Pernambuco, lá em frente à Boa Viagem, que aí dizem que foi uma encenação, que ele estava pronto, e na primeira captura passou um barco no meio e cortou tudo. Foi. Felizmente. Bom, essa é a história da piscicultura que eu espero que vocês, aí eu jogo a bola para vocês dois. Vamos pensar em fazer um livro já, né? Dá para escrever um livro. Mas deixa eu te perguntar, e aí nos últimos anos você vem trabalhando com microalgas, né? Fala um pouquinho pra gente, né, sobre esse projeto de microalgas, como é que o Brasil, o Rio Grande do Norte está inserido nisso, como é que está o mercado para novos alunos, né, que estão se formando aí, adentrar, tem para todo mundo, né? O potencial de produtos, né, seja para o agronegócio, seja para outros tipos de uso, né, alimentação humana. Fala um pouquinho para a gente sobre esse mundo aí das microalgas, professor. A gente vai tentando, né? A gente, como eu disse, da tilápia às microalgas é um vasto caminho. Então eu posso dizer, até eu com exceção pelas ostras, que pela ostreicultura. Você passou pela ostreicultura também? Passei, fui a primeira lanterna de ostra colocada nesse estado. Outro dia alguém me disse, professor, você trouxe a primeira lá em Georgina Avelino, com o tico das ostras. Hoje eu fico feliz quando eu vi as fazendas da cooperativa de ostras, tanto lá de Tibau do Sul, que tem o apoio de vocês. Digo, gente, isso é outro mundo. Para quem montou uma mesa de cultivo de ostras em Guamaré e depois em Guamaré. Em Guamaré, e outra foi que eu montei um projeto junto com o Guilherme lá em Porto do Mangue. Montamos uma mesa e veio o assistente do potente da barragem do Açu, do Açu levou até hoje, deve ter Logradouro, né? Travesseiro atravessando o Atlântico. Bom, pelas inserções são várias. Nos últimos 12 anos, a Petrobras, num projeto que não foi meu, não foi montado pela Imparne, com o grupo da Imparne, juntamente com alguns professores da UFRN, estava numa situação bem complicada na questão da gestão. Eu não tinha nenhum interesse em trabalhar com microalgas, porque eu nunca tinha focado na questão das microalgas, até porque no departamento a gente tinha as pessoas que lidavam com macroalgas, algumas com microalgas, com grande capacidade, lá no departamento de oceanografia. Só que a Petrobras disse, professor, a gente vai fechar o projeto, só tem uma alternativa. Na época eu era diretor do Centro de Biosensor. Se você assumir a coordenação, a gente não fecha. Agora, eu disse, tem que ser do meu jeito. Vocês me conhecem, eu falo, brinco, mas na hora de fazer as coisas eu faço, sendo bem pouco modesto. Então eu assumi em 2012 e a gente foi reformando, mudou toda a equipe, várias equipes. Hoje eu digo que a gente tem a melhor equipe, com alguns que passaram, que se mudaram, acompanhando todo um projeto de instalação de uma planta piloto que começou com 6 tanques de 4 mil metros cúbicos para produção de microalgas no primeiro momento, para produzir biomassa de microalgas em torno de 7, 8 quilos por colheita, ou seja, depois de 10 dias no máximo você tem uma colheita de microalgas com algumas espécies conhecidas, clamidomonas, desmodesmos, que dá até nome de filhos. Mas a gente, logo em seguida, na segunda renovação, a Petrobras propôs uma ampliação da planta e foram construídos mais 2 tanques de 20 metros cúbicos, ou seja, a planta de 6 vezes 4, 24, passou a ter 64 metros cúbicos de produção, aumentando a sua capacidade já num tanque que produzia 30, 40, 50 quilos, dependendo do período de biomassa por colheita. Isso, então, só para a gente pegar esse dado, no tanque de 24 metros cúbicos... Não, de 20. 20 metros cúbicos. Você produz em torno de 40 quilos, em média, 35, 40 quilos, dependendo, e tem colheitas maiores. Qual período? Em qual Rapaz, período? desde da inoculação, que é do ponto zero, em 15 dias você tem uma safra. Não existe nada igual. A microalga, a produção de microalga é tratada como cultivo.
como sempre, é a palavra que eu sempre digo, para os meus alunos, assim, criação é uma coisa, criação requer arraçoamento, cultivo não requer, para a gente não estar errando e escrevendo piscicultura com PSI. Então é o seguinte, a gente tem aí a última renovação, que é agora a fase final, já mudando o foco, a planta passou, produziu, se conseguiu testar em parceria com Viçosa, a Universidade Federal de Viçosa, que tem um bom laboratório de biocombustível, a gente conseguiu ter o primeiro óleo bruto de Viçosa. O processo de transformação, que é químico, e eu disse que eu não queria trabalhar com químico, que eu não gostava, hoje eu trabalho, a minha equipe, boa parte da equipe do laboratório, que é a professora Renata Braga, com a sua equipe, a gente juntou esforços, a gente produz biomassa na planta, é avaliada na química e pode ser processada. Só que a gente manda para Viçosa, que é uma universidade rural, de grande envergadura, uma parceria muito boa, e a gente começou a produzir um pouco de biodiesel. Em 2018 a planta ganhou, o projeto Microalgas ganhou o Prêmio Nacional da ANP de Inovação, isso deu um gás muito grande e a Petrobras percebeu a importância disso. Eu digo que a Petrobras percebeu que a Petrobras não estava renovando o processo com certa regularidade. O que aconteceu? Foi ampliada, a planta foi sujeita a apresentar um projeto para ampliar mais ainda. Então nós acabamos de fechar essa última fase do projeto num tanque de 100 metros cúbicos, um Raceway, que é o nome dos tanques de cultivo de microalgas, de 100 metros cúbicos, que é o maior tanque do Brasil, segundo o consultor internacional, João Benneman, que teve aqui no Brasil recentemente, que ele presta consultoria, disse, olha, vocês são quem mais produzem microalga com menor custo no mundo. Lógico que ele jogou aí a bola para cima, mas a gente está para fazer a primeira inoculação essa semana. Houve um problema de elétrico na planta, a gente está com motores novos, tanque construído, adaptando, aí eu contei com o trabalho de um aquicultor, não engenheiro de aquicultura, mas bacharel em aquicultura, que é Beethoven, que hoje é bolsista, que me ajudou a gente a trabalhar, eu sempre gostei da parte de engenharia, e conseguimos construir esse tanque, esse Raceway de 100, que vai ser inoculado agora, e nós vamos esperar, se no de 20 a gente calculando isso 5 vezes mais, no mínimo, a gente tem que produzir 30 toneladas para viabilizar todos esses cultivos. As espécies hoje elas têm um segredo, são espécies geneticamente modificadas de ciano, F5, 15, 8, 19 e 20. Eu não sei se é isso. Mas é como a gente trata, com uma equipe excelente, uma bióloga-chefe, que é Nirley, que sabe tudo de microalgas hoje, que já veio da iniciativa privada, uma engenheira química e outra bióloga. E dois aquicultores. Beethoven agora entrou Antenor, terminou a engenharia da agricultura, era bolsista, entrou agora também, porque inclusive é técnico. Então o que a gente espera, Antonino, que as microalgas, hoje, eu tive em 2018, fui fazer um curso na Espanha, em Almeria, que para mim é a referência na Europa em produção de microalgas, que é ligada à universidade, que tem um curso de biotecnologia e é onde ensina a você a produzir microalgas do zero e para que serve. A maior parte, 95% da produção de microalgas de Almeria serve para atender aos cultivos que eles usam, chamado mar de plásticos, que simplesmente são a maior área do mundo em cultivos agrícolas de hortifruti e granjeiros, 100 mil hectares. 100 mil hectares. Eu acho que aumentou. Então, diga aí. Eu tive recentemente uma pessoa, o pessoal do Rio Grande do Norte lá, eu acho que falaram em 150 mil hectares. 150 mil hectares. É um negócio assim, você vê pelo mapa. 150 mil hectares de estufas. No coberto de estufas, ele é chamado mar de plástico. Você vai chegando na cidade, eu tomei um susto porque eu cheguei no final da tarde e vi aquele negócio ali branco, não sabia que existia alguma coisa. E você diz, é campo de pouso de nave alienígena. É um negócio absurdo. Era 100 mil em 2018. O pessoal da secretaria teve lá, eu sugeri que eles visitassem o projeto Sabana, que é da universidade, que eu tive acesso a algumas áreas. Isso, para mim, Antonino... Então, professor, você está dizendo que toda essa produção dessa microalga lá na Espanha, ela é remetida a fertilizantes para esse tipo de cultivo? 95% da produção da microalga, da biomassa de microalgas, ela é remetida para a produção de biofertilizantes. Hoje já tem várias empresas que produzem o biofertilizante através dessa microalga, que não necessariamente tem circuitos fechados, se produz espirulina, que é uma microalga muito conhecida. Eles não produzem a xaxantina, que é outra microalga que os Estados Unidos produzem, que é utilizada em outros componentes, mas a principal delas é o biofertilizante. E para o Brasil, você acha que seria esse o caminho também? Antonino, eu sou um eterno... enquanto eu não me aposentar, e se me aposentar eu vou ficar fazendo barulho, eu tive recentemente na Fazenda Formosa. Sim. E essas coisas me impressionam muito.
E essas coisas me impressionam muito, porque é o seguinte, a Fazenda Formosa, vocês já devem ter visto falar, é o maior projeto de fruticultura do mundo. Não é do Brasil, parece que é coisa de cearense, dizer que tudo é maior do mundo. Brincadeira com os cearenses aqui, mas, que são meus amigos. Mas eu fui lá e todo o processo deles, lá, controle de biológica de inseto é feito. E eu fui convidado pelo Pax para acompanhar uma visita. E quando eu mostrei que a gente estava rapidamente a planta piloto, que eu estou autorizado a mostrar e falar um pouco, o executor da Petrobras deu autorização, que a gente tem que pedir até para... Teve uma época que eu bati uma foto e não estava com a camisa da Petrobras, o cara disse, por que você não usou a camisa? Eu digo, rapaz, eu não preciso usar a camisa. Ele ficou meio chateado, mas, bom, o coordenador era eu. Enfim, então eu acho o seguinte, o potencial do biofertilizante no Rio Grande do Norte, para usar em grandes empreendimentos, em médios empreendimentos, não tem outro caminho. Seria talvez o pulo do gato, inclusive se essa fazenda que agora chegou no limite de planta piloto, que passa a ser para produtivo, sair para iniciativa privada. Era isso que eu ia perguntar. Então, assim, estamos na fase final desse projeto, né? Mas a gente consegue remeter isso para a iniciativa privada, tocar isso, a parte de e chegar ao produto final, comercial, como é que você vê essa transição agora? Eu digo o seguinte, construir uma fazenda de camarão, eu não tenho os custos. Aí eu vou perguntar a vocês, quanto custa o hectare na fazenda de camarão? No mínimo 150 mil reais, né? Por hectare. Né? Por hectare. Por hectare. Bom, tudo bem, você calcula a produção. Eu sei que com 1 hectare de microalgas, eu vou produzir microalgas. Se a gente falar em produtividade, você falou que um tanque 50, né? 20 metros cúbicos produziu 40 quilos, né? 40 em média, 35, 40 quilos. Seria 2 quilos por metro cúbico, né? Se a gente levar isso para o camarão, 2 quilos por metro cúbico de camarão é uma produtividade que a gente tem em sistemas intensivos que hoje a gente nem microalga que nem você tem mais. precisa. Né? Você realmente precisa é uma produtividade muito alta. Da cepa, de uma cepa bem cuidada, desde o nascedor, que é a semente, um bom laboratório de você precisa do inóculo transformar, que isso é um processo de aumento de escala. Você vai aumentando, hoje a gente trabalha com garrafas de 5 litros, já trabalhamos com de 30, que dá um trabalho, os anos vão nos ensinando. Então a gente trabalha, inocula o tanque de 4.000, do de 4.000 passa por de 20, e o de 20 vai jogar tudo no de 100. Então isso aí, gente, você imagine que você vai gastar, eu tenho que para construir um tanque de 100, a gente gastou 150 mil reais para construir um tanque de 100 metros cúbicos. Mas é um tanque todo revestido, bom, mas foi o primeiro. Isso, a partir disso aí vocês vão conseguir... que a gente também não usou mais alvenaria, não está usando mais alvenaria porque não é recomendado. Hoje tem, na Espanha eles usam um tipo de PVC que não tem para vender no Brasil, infelizmente, que eu queria ter trazido isso para cá. Isso é o seguinte, se você hoje quer replicar, se você tiver você precisa de água, dependendo da espécie, a salinidade variável de 10 a 15, porque ela pode... Sol, muito sol, aeração, que pode ser através de sistemas de padoil, e um pouco de nutriente. Então a fórmula mágica não existe. E agora qual é a dificuldade? Nenhuma. Você não dá comida, você coloca a microalga e vai para o olho do dono é que engorda a microalga. E a cada 10 dias você vai lá e faz uma coleta. Sua biomassa vem bonita, você seca, aí você sabe. Se você tem, aí a gente precisa ter uma indústria que seria uma continuação, uma linha para produzir, para extrair da matéria seca, da biomassa seca, o biofertilizante. Que a gente outro produto, né? Outro produto. Talvez vocês tenham ouvido falar na fazenda Tamanduá. Sim. Que produz espirulina em 6 tanques. Eu soube que o francês, o belga, aumentou. Eu nunca fui lá, fui convidado e acabei não indo. Mas o que eu vi fora daqui, que hoje a gente faz aqui muito bem, certo? É a microalga. Eu acho que é o seguinte, o Rio Grande do Norte tem potencial para microalgas. Tem potencial como indústria, como negócio. Perfeito. Professor, a gente agradece bastante, né? Essa aula, né? Mais uma aula sua. Professor Graco, a gente tem muita afinidade e um bem-querer muito por você, porque você leva a maricultura aí para... a UFRN leva a maricultura, né? O curso de Engenharia da Aquicultura também é muito grato a você. Inclusive, a gente estamos tentando ativar a Associação dos Engenheiros da Aquicultura e dos bacharéis, para que seja representado aí, né, os alunos que estão vindo aí, né, nessa nova jornada. E a gente só tem a agradecer, Graco.
passar aqui pra Jonathan, primeiro ele ficou calado no Dá um vídeo. oi. Não, eu tava aqui assistindo essa aula, né? Não é todo dia que a gente tem uma aula. Faz muito tempo que eu tive uma aula de Graco, quando eu tava na faculdade ainda, não que eu seja muito velho, mas sempre que a gente tem uma aula de um cara como o Graco, a gente tem que parar pra ouvir e eu não falo absolutamente nada. Eu fico escutando você falar, Graco, imaginando, eu vivenciando tudo que você vivenciou aí. E a gente poder ter essa aula, esse contato com você, que é uma sumidade, tá em todos os lugares aí do Brasil, a gente realmente tem que aproveitar. Então agradecer a oportunidade, como o Antonino falou, tive a oportunidade de ser seu aluno, de ser seu orientado, Olha aí. inclusive de Graco e de Antonino. E eu substituindo ele, imagina, eu sou Ainda o tem jogador detalhe. reserva, né? O Antonino foi meu substituto, é isso mesmo. durante muitos anos. Eu tive um bom substituto, hoje eu não sei mais nem quem são. Gente, eu fico feliz. Eu vim aqui para ver meus alunos, que é uma coisa que me dá muita alegria durante a FENACAM. É encontrar meu aluno. Pô, você foi... Porque diziam que eu não tinha tido um aluno, há 20 anos que eu me envolvi com gestão, mas eu, de vez em quando eu entro na sala de aula. E vocês dois, para mim, eu não tenho. Antonino foi meu substituto, isso mesmo. Tá, eu tenho um substituto desse nível, os consultores do Sebrae cresceram na aquicultura. Gente, eu digo o seguinte, a atividade de aquicultura é uma das mais promissoras. A gente vê isso. Você precisa ter tempo só para estar atualizado, que eu acho que é o caso de vocês. Não, em vez do Facebook, eu brinco, em vez do Facebook, vamos ler as newsletters da aquicultura. Eu acho que o espaço é muito grande, a atividade, a criação do curso de engenharia da aquicultura deu um upgrade. Hoje parece que o pessoal que está fazendo aquicultura quer fazer aquicultura. Agora vocês servem de exemplo. Sendo bem sincero, não estou jogando flores. Vocês servem de exemplo, porque é o seguinte, vocês entraram na atividade, se transformaram. Eu outro dia fui para uma reunião do cluster do MAR, que me chamaram para fazer parte, convidado. Aí tava lá o nome, eu disse, aqui, eu digo, que essa pessoa aqui disse, é Antonino e Jonathan. Eu digo, rapaz, foram meus alunos, você acha que eles estão aqui por quê? Bom, gente, eu agradeço. Não vim fazer podcast não, eu vim dar uma passeada, mas fico feliz em ter deixado esse registro. E esses aqui vão ser sempre meus eternos alunos e colaboradores. E eu tenho certeza que na minha idade, aos 68, quando eles chegarem lá, eles vão ter muito mais bagagem para passar para frente. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Agro Sertão. Para acompanhar os próximos episódios que a gente está gravando aqui na FENACAM, acesse o nosso canal no YouTube e fique sabendo mais sobre a aquicultura no Brasil e no mundo.